Capítulo 1. Da segunda via. Artigo 52. No caso de perda ou extravio de seu título, requererá o eleitor ao juiz do seu domicílio eleitoral, até 10 dias antes da eleição, que lhes peça a segunda via. Parágrafo 1º. O pedido de segunda via será apresentado em cartório, pessoalmente, pelo eleitor, instruído o requerimento, no caso de inutilização ou dilaceração, com a primeira via do título. Parágrafo 2º. No caso de perda ou extravio do título, o juiz, após receber o requerimento de segunda via, fará publicar, pelo prazo de 5 dias, pela imprensa, onde houver, ou por editais, a notícia do extravio ou perda e do requerimento de segunda via, deferindo o pedido, findo este prazo, se não houver impugnação. Artigo 53. Se o eleitor estiver fora do seu domicílio eleitoral, poderá requerer a segunda via ao juiz da zona em que se encontrar, esclarecendo se vai recebê-la na sua zona ou nem que requereu. Parágrafo 1º. O requerimento, acompanhado de um novo título assinado pelo eleitor na presença do escrivão ou de funcionário designado e de uma fotografia, será encaminhado ao juiz da zona do eleitor. Parágrafo 2º. Antes de processar o pedido, na forma prevista no artigo anterior, o juiz determinará que se confira a assinatura constante do novo título com a da folha individual de votação ou do requerimento de inscrição. Parágrafo 3º. Deferido o pedido, o título será enviado ao juiz da zona que remeteu o requerimento, caso o eleitor haja solicitado essa providência, ou ficará em cartório aguardando que o interessado procure. Parágrafo 4º. O pedido de segunda via formulado nos termos deste artigo só poderá ser recebido até 60 dias antes do pleito. Artigo 54. O requerimento de segunda via, em qualquer das hipóteses, deverá ser assinado sobre selos federais, correspondentes 1,2% do salário mínimo da zona eleitoral de inscrição. Parágrafo único. Somente será expedida segunda via a eleitor que estiver quite com a Justiça Eleitoral, exigindo-se, para o que foi multado e ainda não liquidou a dívida, o prévio pagamento, através de selo federal inutilizado nos autos. Capítulo 2. Da transferência. Artigo 55. Em caso de mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer ao juiz do novo domicílio sua transferência, juntando o título anterior. Parágrafo 1º. A transferência só será admitida satisfeitas as seguintes exigências. Inciso 1. Entrada do requerimento no cartório eleitoral do novo domicílio até 100 dias antes da data da eleição. Inciso 2. Transcorrência de pelo menos 1 ano da inscrição primitiva. Inciso 3. Residência mínima de 3 meses no novo domicílio, atestada pela autoridade policial ou provada por outros meios convincentes. Parágrafo 2º. O disposto nos números 2 e 3, do parágrafo anterior, não se aplica quando se tratar de transferência de título eleitoral de servidor público civil, militar, autárquico, ou de membro de sua família, por motivo de remoção ou transferência. Artigo 56. No caso de perda ou extravio do título anterior declarado esse fato na petição de transferência, o juiz do novo domicílio, como ato preliminar, requisitará, por telegrama, a confirmação do alegado à zona eleitoral onde o requerente se achava inscrito. Parágrafo 1º. O juiz do antigo domicílio, no prazo de 5 dias, responderá por ofício ou telegrama, esclarecendo se o interessado é realmente eleitor, se a inscrição está em vigor, e, ainda, qual o número e a data da inscrição respectiva. Parágrafo 2º. A informação mencionada no parágrafo anterior suprirá a falta do título extraviado, ou perdido, para o efeito da transferência, devendo fazer parte integrante do processo. Artigo 57. O requerimento de transferência de domicílio eleitoral será imediatamente publicado na imprensa oficial na capital, e em cartório nas demais localidades, podendo os interessados impugná-lo no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Certificado o cumprimento do disposto neste artigo, o pedido deverá ser desde logo decidido, devendo o despacho do juiz ser publicado pela mesma forma. Parágrafo 2º. Poderá recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral, no prazo de 3 dias, o eleitor que pediu a transferência, sendo-lhe a mesma negada, ou qualquer delegado de partido, quando o pedido for deferido. Parágrafos 3º. Dentro de 5 dias, o Tribunal Regional Eleitoral decidirá do recurso interposto nos termos do parágrafo anterior. Parágrafo 4º.
Só será expedido novo título decorridos os prazos previstos neste artigo e respectivos parágrafos. Artigo 58. Expedido novo título, o juiz comunicará a transferência ao Tribunal Regional competente, no prazo de 10 dias, enviando-lhe o título eleitoral, se houver, ou documento a que se refere o parágrafo 1º do artigo 56. Parágrafo 1º. Na mesma data comunicará ao juiz da zona de origem a concessão da transferência e requisitará a folha individual de votação. Parágrafo 2º. Na nova folha individual de votação ficará consignado, na coluna destinada a anotações, que a inscrição foi obtida por transferência, e, de acordo com os elementos constantes do título primitivo, qual o último pleito em que o eleitor transferido votou. Essa anotação constará também, de seu título. Parágrafo 3º. O processo de transferência só será arquivado após o recebimento da folha individual de votação da zona de origem, que dele ficará constando, devidamente inutilizada, mediante a posição de carimbo à tinta vermelha. Parágrafo 4º. No caso de transferência de município ou distrito dentro da mesma zona, deferido o pedido, o juiz determinará a transposição da folha individual de votação para a pasta correspondente ao novo domicílio, a anotação de mudança no título eleitoral e comunicará ao Tribunal Regional para a necessária averbação na ficha do eleitor. Artigo 59. Na zona de origem, recebida do juiz do novo domicílio a comunicação de transferência, o juiz tomará as seguintes providências. Inciso 1. Determinará o cancelamento da inscrição do transferido e a remessa dentro de 3 dias, da folha individual de votação ao juiz requisitante. Inciso 2. Ordenará a retirada do fichário da segunda parte do título. Inciso 3. Comunicará o cancelamento ao Tribunal Regional a que estiver subordinado, que fará a devida anotação na ficha de seus arquivos. Inciso 4. Se o eleitor havia assinado ficha de registro de partido, comunicará ao juiz do novo domicílio e, ainda, ao Tribunal Regional, se a transferência foi concedida para outro estado. Artigo 60. O eleitor transferido não poderá votar no novo domicílio eleitoral em eleição suplementar a que tiver sido realizada antes de sua transferência. Artigo 61. Somente será concedida a transferência ao eleitor que estiver quite com a Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. Se o requerente não instruir o pedido de transferência com o título anterior, o juiz do novo domicílio, ao solicitar informação ao da zona de origem, indagará se o eleitor está quite com a Justiça Eleitoral, ou não o estando, qual a importância da multa imposta e não paga. Parágrafo 2º. Instruído o pedido com o título, e verificado que o eleitor não votou em eleição anterior, o juiz do novo domicílio solicitará informações sobre o valor da multa arbitrada na zona de origem, salvo se o eleitor não quiser aguardar a resposta, hipótese em que pagará o máximo previsto. Parágrafo 3º. O pagamento da multa, em qualquer das hipóteses dos parágrafos anteriores, será comunicado ao juízo de origem para as necessárias anotações. Capítulo 3. Dos preparadores. Artigos 62 a 65. Revogados pelo artigo 14 da Lei nº 8.868/1994. Capítulo 4. Dos delegados de partido perante o alistamento. Artigo 66. É lícito aos partidos políticos, por seus delegados. Inciso 1. Acompanhar os processos de inscrição. Inciso 2. Promover a exclusão de qualquer eleitor inscrito ilegalmente e assumir a defesa do eleitor cuja exclusão esteja sendo promovida. Inciso 3. Examinar, sem perturbação do serviço e em presença dos servidores designados, os documentos relativos ao alistamento eleitoral, podendo deles tirar cópias ou fotocópias. Parágrafo 1º. Perante o juízo eleitoral, cada partido poderá nomear 3 delegados. Parágrafo 2º. Perante os preparadores, cada partido poderá nomear até 2 delegados, que assistam e fiscalizem os seus atos. Parágrafo 3º. Os delegados a que se refere este artigo serão registrados perante os juízes eleitorais, a requerimento do presidente do Diretório Municipal. Parágrafo 4º. O delegado credenciado junto ao Tribunal Regional Eleitoral poderá representar o partido junto a qualquer juiz ou preparador do Estado, assim como o delegado credenciado perante o Tribunal Superior Eleitoral poderá representar o partido perante qualquer tribunal regional, juiz ou preparador. Capítulo 5. Do encerramento do alistamento. Artigo 67.
Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 100 dias anteriores à data da eleição. Artigo 68. Em audiência pública, que se realizará às 14 horas do 69º dia anterior à eleição, o juiz eleitoral declarará encerrada a inscrição de eleitores na respectiva zona e proclamará o número dos inscritos até às 18 horas do dia anterior, o que comunicará incontinenti ao Tribunal Regional Eleitoral, por telegrama, e fará público em edital, imediatamente afixado no lugar próprio do juízo e divulgado pela imprensa, onde houver, declarando nele o nome do último eleitor inscrito e o número do respectivo título, fornecendo aos diretórios municipais dos partidos cópia autêntica desse edital. Parágrafo 1º. Na mesma data será encerrada a transferência de eleitores, devendo constar do telegrama do juiz eleitoral ao Tribunal Regional Eleitoral, do edital e da cópia deste fornecida aos diretórios municipais dos partidos e da publicação da imprensa, os nomes dos 10 últimos eleitores, cujos processos de transferência estejam definitivamente ultimados e o número dos respectivos títulos eleitorais. Parágrafo 2º. O despacho de pedido de inscrição, transferência, ou segunda via, proferido após esgotado o prazo legal, sujeito o juiz eleitoral às penas do artigo 291. Artigo 69. Os títulos eleitorais resultantes dos pedidos de inscrição ou de transferência serão entregues até 30 dias antes da eleição. Parágrafo único. A segunda via poderá ser entregue ao eleitor até a véspera do pleito. Artigo 70. O alistamento reabrir-se-á em cada zona logo que estejam concluídos os trabalhos da sua junta eleitoral.